Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O segundo capítulo da segunda epístola a Timóteo apresenta uma das coletâneas de metáforas mais ricas e desafiadoras de todo o Novo Testamento sobre a resiliência e a dedicação no ministério cristão. Ciente de que o fim de sua vida terrena se aproximava, o apóstolo Paulo exorta seu jovem discípulo a fortificar-se na graça e a transmitir fielmente o Evangelho a homens dignos de confiança. Para ilustrar o nível de foco, disciplina e sofrimento exigidos de um verdadeiro líder espiritual, Paulo utiliza as figuras de um soldado que não se embaraça com negócios terrenos, de um atleta que compete segundo as regras e de um lavrador que trabalha arduamente antes de colher os frutos. O capítulo funciona como um chamado solene à pureza doutrinária e à integridade pessoal, desafiando Timóteo a manejar bem a palavra da verdade e a apresentar-se a Deus aprovado, como um utensílio de honra, santificado e útil para o mestre. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículo 2 Timóteo 2 do livro de 2 Timóteo da Bíblia. Um bom combatente de Jesus Cristo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiás a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. 3 Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. 4 Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 5 Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. 6 O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. 7 Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. 8 Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho. 9 Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. 10 Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. 11 Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. 12 Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. 13 Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O perfil do líder aprovado, as metáforas do ministério e a busca pela pureza. O capítulo 2 de 2 Timóteo é uma das peças mais ricas e completas de toda a Bíblia sobre a natureza e o custo do ministério cristão. Escrevendo à beira da morte, Paulo usa uma série de ilustrações do cotidiano para moldar a mentalidade de seu discípulo Timóteo. O apóstolo ensina que a liderança exige a mentalidade de um soldado, o foco de um atleta, a paciência de um agricultor e a precisão de um construtor, contrapondo o ruído das discussões heréticas com a estabilidade do selo divino. O tema central deste capítulo é: o obreiro aprovado por Deus deve se fortalecer na graça, suportar os sofrimentos com disciplina e purificar-se do erro para ser um instrumento útil, manso e apto a resgatar os cativos do erro. Primeiro, o processo do discipulado e as 3 metáforas do esforço, versículos 1 a 7.
O que Paulo está ensinando? Paulo exorta Timóteo a encontrar sua força não em si mesmo, mas na graça que há em Cristo Jesus. Ele estabelece o princípio da transmissão do conhecimento cristão. O que Timóteo ouviu de Paulo deve ser confiado a pessoas fiéis que, por sua vez, tenham capacidade de ensinar a outros, desenhando 4 gerações de discipulado: Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Para ilustrar o preço desse ministério, o apóstolo apresenta 3 metáforas inesquecíveis. 1. O soldado. Não se deixe embaraçar com os negócios da vida civil, mantendo o foco absoluto em agradar o comandante que o alistou. 2. O atleta. Não recebe o prêmio ou a medalha se não competir rigorosamente de acordo com as regras estabelecidas. 3. O agricultor. Lavrador precisa trabalhar arduamente na terra para ter o direito legítimo de ser o primeiro a saborear os frutos da colheita. Paulo pede que o jovem pastor reflita nessas figuras, prometendo que o Senhor trará pleno entendimento sobre tudo. A lição espiritual principal. O crescimento da igreja depende da reprodução de líderes fiéis, o que exige do cristão o desapego do soldado, a disciplina do atleta e o suor do agricultor. Aplicações práticas. 1. Investir em discipulado. Não guarde o conhecimento bíblico para si. Gaste tempo ensinando e mentoreando pessoas que possam continuar o legado da fé. 2. Eliminar distrações emocionais e materiais. Avalie se as cobranças e o estilo de vida da sociedade, vida civil, não estão sufocando o seu tempo e o seu foco em agradar a Deus. 3. Respeitar os processos de Deus. Não tente pegar atalhos na vida cristã. A vitória exige obediência às regras da palavra e constância no trabalho diário. Compreensão no Antigo Testamento. A imagem do agricultor que colhe o fruto do seu próprio cansaço é uma promessa de restauração no Antigo Testamento. O Salmo 126,6 expressa essa mesma verdade de esforço e recompensa. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. 2. A palavra inabalável e o hino da fidelidade. Versículos 8 a 13. O que Paulo está ensinando? Paulo orienta Timóteo a manter o foco no coração do Evangelho. Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos e descendente do rei Davi. É por causa dessa mensagem que o velho apóstolo se encontra algemado como se fosse um criminoso comum. Contudo, ele solta uma das frases mais poderosas das Escrituras: mas a palavra de Deus não está presa. Paulo afirma que suporta todas as dores físicas e abandonos por amor aos eleitos, para que eles alcancem a salvação. Para consolidar esse pensamento, ele cita um poema ou hino primitivo da Igreja sobre as consequências das nossas escolhas diante de Deus. Se morremos com Ele viveremos. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a sua própria natureza santa. A lição espiritual principal. As estruturas humanas e os impérios podem tentar silenciar a Igreja ou prender os cristãos, mas a palavra de Deus permanece livre, soberana e eficaz para salvar os seus filhos. Aplicações práticas. 1. Confiar no poder da palavra. Não tenha medo de pregar ou viver o Evangelho. Os governos e as culturas mudam, mas a verdade bíblica não pode ser algemada ou destruída. 2. Perseverar nos dias de crise. A promessa de reinar com Cristo está ligada à nossa capacidade de aguentar firme a pressão e o sofrimento no presente. 3. Descansar no caráter estável de Deus. Mesmo quando falhamos ou fraquejamos, o Senhor não muda seu caráter ou suas promessas, pois sua fidelidade depende de quem Ele é e não do nosso desempenho. Compreensão no Antigo Testamento. A declaração de que a palavra de Deus não pode ser contida ou anulada reflete a profecia clássica de Isaías 48. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, garantindo a perenidade dos decretos divinos. Voltamos a ler. Um trabalhador aprovado. 14. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 17. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. 18. Estes se desviaram da verdade.
dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. 19 Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. 20 Numa grande casa vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. 21 Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 22 Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. 23 Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. 24 Ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 25 Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. 26 Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o obreiro aprovado e o selo de Deus, versículos 14 a 19. O que Paulo está ensinando? O apóstolo ordena que se façam advertências solenes para que a comunidade fuja de brigas teológicas e discussões em torno de palavras, que não servem para nada a não ser para confundir e perverter a mente dos ouvintes. Em contrapartida, ele dita o alvo de ouro para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente, corta em linha reta, a palavra da verdade. Paulo contrasta essa postura com o ensino herético de Himeneu e Fileto, que afirmavam falsamente que a ressurreição dos mortos já havia acontecido, destruindo a fé de alguns. Contra essa instabilidade, Paulo garante que o alicerce colocado por Deus é indestrutível e traz um selo com duas frases gravadas de propriedade e santidade: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. A lição espiritual principal. A marca do líder aprovado por Deus é a sua precisão na interpretação das Escrituras e a sua firmeza moral, sabendo que a soberania de Deus e a santidade prática são as duas faces da mesma moeda. Aplicações práticas. 1. Manejar bem a Bíblia. Dedique-se ao estudo sério, responsável e contextualizado das Escrituras, evitando usar versículos isolados para defender ideias pessoais erradas. 2. Afastar-se de heresias modernas. Fuja de especulações místicas, modismos de internet ou teologias que contradizem as verdades fundamentais da fé cristã. 3. Viver o selo da santidade. Se você diz pertencer ao Senhor, a consequência natural e obrigatória da sua vida deve ser o abandono visível da iniquidade e do pecado. Compreensão no Antigo Testamento. A inscrição no selo divino, o Senhor conhece quem lhe pertence, é uma citação direta da narrativa de Números 16:5, quando Moisés confronta a rebelião de Corá, Datã e Abirão, afirmando que Deus traria à luz quem realmente era separado e consagrado a ele, defendendo a liderança legítima contra a falsidade. 4. Os vasos na grande casa e as virtudes do coração, versículos 20 a 23. O que Paulo está ensinando? Paulo usa a ilustração de uma grande mansão para explicar a convivência de pessoas diferentes dentro da igreja visível. Nessa casa, há utensílios de grande valor, ouro e prata, e outros de menor valor, madeira e barro, alguns para ocasiões de gala, fins honrosos, e outros para o lixo ou limpeza, fins desonrosos. O apóstolo afirma que a nossa utilidade para Deus depende de nós. Se alguém se purificar dos erros e dos falsos ensinos, se tornará um vaso de honra, santificado, útil para o dono da casa e totalmente preparado para realizar boas obras. Para alcançar esse nível, Paulo dá um conselho duplo de ação: fugir das paixões e desejos impulsivos da juventude e seguir com persistência a justiça, a fé, o amor e a paz, caminhando lado a lado com aqueles que invocam o Senhor com um coração limpo. Controvérsias tolas devem ser sumariamente rejeitadas. A lição espiritual principal. Na casa de Deus, o que determina se um cristão é um instrumento de honra não é o seu talento natural ou status social, mas o seu nível de purificação moral e comunhão prática. Aplicações práticas. 1. Limpar o vaso. Examine sua vida hoje e limpe seus hábitos, conversas e amizades que o afastam da pureza. Deus deseja usar você para coisas nobres.
2. Escolha suas batalhas e suas companhias. Mantenha por perto amigos que possuem um coração puro e que empurram você para cima na caminhada cristã. 3. Dominar os impulsos. Jovens e adultos precisam aprender a frear a impulsividade, a raiva e os apetites carnais através do fruto do Espírito. Compreensão no Antigo Testamento. A metáfora do oleiro e dos vasos de barro que ganham ou perdem utilidade com base na obediência é trabalhada profundamente pelo profeta Jeremias 18:1-6. Deus mostra que tem total soberania sobre as vidas humanas para moldá-las ou refazê-las conforme lhe agrada, dependendo da resposta de arrependimento do homem. 5. A postura do servo e o resgate com mansidão, versículos 24-26. O que Paulo está ensinando? Paulo encerra o capítulo definindo a etiqueta de comportamento para quem deseja liderar o povo de Deus. O verdadeiro servo do Senhor não deve viver metido em brigas ou discussões ásperas. Em vez disso, seu perfil deve ser caracterizado por 4 marcas: ser amável para com todas as pessoas, ter aptidão para ensinar com clareza, ser profundamente paciente diante de ofensas e ter a capacidade de corrigir os opositores com mansidão. O objetivo dessa doçura na correção não é passar a mão na cabeça do erro, mas dar espaço para a restauração, na esperança de que Deus conceda a essas pessoas o arrependimento, levando-as a enxergar a verdade. Assim, elas poderão recobrar o bom senso e escapar da armadilha do diabo, que as havia aprisionado para fazerem a sua vontade maligna. A lição espiritual principal. A verdade bíblica não deve ser imposta com agressividade. A mansidão e a paciência do Mestre são os instrumentos que Deus usa para abrir os olhos dos enganados e quebrar as correntes do diabo. Aplicações práticas. 1. Ganhando a pessoa, não a discussão. Ao debater sua fé ou corrigir alguém na família ou na igreja, mude a postura agressiva por palavras mansas. A arrogância fecha os corações, mas a amabilidade os abre. 2. Desenvolver a paciência pastoral. Prepare-se mentalmente para lidar com pessoas difíceis, teimosas ou que atacam você injustamente, devolvendo o ataque com maturidade. 3. Enxergar o cenário espiritual. Muitas pessoas que atacam a igreja estão, na verdade, cegas e presas em armadilhas espirituais. Elas precisam de libertação e misericórdia, não de raiva. Compreensão no Antigo Testamento. O perfil do servo amável que instrui com doçura e cura as feridas assemelhasse à profecia sobre o Messias em Isaías 42:2-3, que diz: Não clamará, não levantará a voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, mostrando que o verdadeiro poder de Deus se manifesta na suavidade restauradora. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o ministério exige a dedicação de um soldado focado, a integridade de um atleta regulamentar e a fadiga de um agricultor paciente. Segundo, homens podem ser presos, mas a palavra de Deus permanece livre. Nossa garantia eterna está baseada no caráter fiel e imutável de Cristo. Terceiro, o obreiro aprovado maneja com precisão a Bíblia, longe de discussões inúteis, firmado no selo indestrutível da soberania e santidade de Deus. Quarto, para ser um vaso de honra útil nas mãos do Senhor, o cristão deve limpar sua vida, fugir das paixões juvenis e seguir as virtudes do Espírito com irmãos idôneos. Quinto, o servo de Deus rejeita as brigas e usa de amabilidade, paciência e mansidão para corrigir os opositores, cooperando para que eles se arrependam e fujam das garras do diabo. Reflexão espiritual final. 2 Timóteo 2 ergue-se diante de nós como um prumo que mede o nosso nível de maturidade e entrega a Deus. Em uma cultura que aplaude o barulho, as polêmicas vazias em redes sociais, a busca por atalhos rápidos para o sucesso e o confronto agressivo, a palavra de Deus nos chama a um padrão completamente diferente. Deus está procurando obreiros e cristãos que não tenham do que se envergonhar. Vasos que decidiram passar pelo processo doloroso, mas libertador, da purificação. Soldados que sabem dizer não às distrações deste mundo porque possuem os ouvidos sintonizados na voz do comandante. Que você possa olhar para suas conversas, seus debates e suas reações hoje. Que o seu falar seja cirúrgico no manejo da verdade, mas profundamente manso na abordagem com o ser humano. Lembre-se de que a nossa missão não é destruir aqueles que discordam de nós, mas ser o canal de amor e paciência através do qual o Deus vivo concede arrependimento, quebra correntes ocultas e traz de volta à luz as vidas que estavam perdidas na escuridão.
Vou te explicar 2 Timóteo 2 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a resiliência, a disciplina e a pureza no serviço cristão, o chamado a ser um soldado focado, um atleta ético, um lavrador esforçado e um obreiro aprovado que maneja bem a verdade em meio a heresias. Primeira parte: o legado de liderança e as 3 metáforas do esforço, versículos 1-7. Versos 1-2, fortifique-se na graça, confiás a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Significado: Paulo ordena que Timóteo encontre sua força não na capacidade humana, mas na graça divina. Ele estabelece a engrenagem da transmissão bíblica em 4 gerações: Paulo e Timóteo, homens fiéis e outros. O Evangelho deve ser passado adiante como um bastão, exigindo líderes que tenham caráter, fiéis e competência pedagógica, capazes de ensinar. Versos 3-4. Como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Significado: a primeira metáfora é o soldado. O ministério envolve combate e sofrimento. O soldado focado não se embaraça com distrações cotidianas ou negócios paralelos que possam desviar sua atenção. Seu único objetivo é cumprir a missão e agradar ao comandante que o alistou. Verso 5. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Significado: a segunda metáfora é o atleta. Não basta correr ou se esforçar, é preciso integridade e respeito às regras, ética e submissão aos mandamentos de Deus. O sucesso conquistado por meio de atalhos morais ou métodos antibíblicos não recebe o prêmio divino. Versos 6-7. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos. Significado: a terceira metáfora é o lavrador. O trabalho na igreja exige paciência e suor, trabalho árduo. A recompensa da colheita e o alimento espiritual são garantidos primeiro para aquele que gastou suas energias cultivando a terra. Ligação com o Antigo Testamento. O padrão de Deus para os seus líderes sempre exigiu esforço e foco de guerra. A ordem fortifique-se e as imagens de combate ecoam o encorajamento de Deus a líderes do Antigo Testamento, como Gideão em sua batalha contra os midianitas: vá nessa força que você tem. Não sou eu quem o está enviando. Juízes 6:14. O princípio do lavrador que desfruta da colheita cumpre a justiça agrária e sacerdotal descrita nas leis de Deuteronômio 18:1-5, onde quem trabalhava no altar tinha o direito sagrado de se alimentar dele. Segunda parte: a centralidade de Cristo e o hino da perseverança, versículos 8-13. Versos 8-10. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso, contudo a palavra de Deus não está presa. Significado: em meio ao cansaço, a bússola do líder deve ser a pessoa de Jesus, vitorioso sobre a morte e herdeiro legal do trono de Israel. Paulo está fisicamente acorrentado, mas celebra o fato de que nenhuma ditadura, algema ou império humano tem o poder de prender ou calar a propagação da mensagem divina. Ele suporta a dor sabendo que seu sofrimento serve de ponte para que os escolhidos de Deus conheçam a salvação. Ligação com o Antigo Testamento. Ao identificar Jesus como descendente de Davi, Paulo aciona diretamente o cumprimento da aliança davídica descrita em 2 Samuel 7:12-16, onde Deus prometeu a Davi que de sua linhagem nasceria o Messias cujo trono e reino durariam para sempre. É essa realeza profética que sustenta a fé de Paulo na prisão. Versos 11-13. Se morremos com ele também viveremos. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Significado: Paulo recita um cântico da igreja primitiva sobre as consequências das nossas escolhas. União na morte e renúncia gera união na vida eterna. Resistência na dor, perseverança, gera governo com ele. Rejeição covarde, negá-lo, resulta em ser rejeitado por ele no juízo. A nossa fraqueza e infidelidade não alteram o caráter estável de Deus. Ele continua fiel às suas promessas e advertências, pois sua essência é imutável. Terceira parte: o obreiro aprovado e os vasos de uso honroso, versículos 14 e 21. Verso 15, versículo-chave: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhe e que maneja corretamente a palavra da verdade. Significado:
o antídoto contra os debates inúteis. O cristão deve buscar a aprovação do tribunal de Deus e não os aplausos humanos. Ele deve ser um trabalhador com a consciência limpa e que saiba manejar corretamente, no grego, ortotomeu, que significa cortar em linha reta, como marceneiro ou cirurgião, explicando a Bíblia com precisão, sem distorções ou desvios. Versos 16-19. O ensino deles alastra-se como câncer, entre eles estão Himeneu e Fileto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Significado: palavrões espirituais e especulações bobas corroem a fé como uma gangrena, câncer. Falsos mestres, como Himeneu e Fileto, afirmavam de forma herética que a ressurreição final já tinha acontecido de forma puramente espiritual, destruindo a esperança da Igreja. Paulo conforta Timóteo. A Igreja verdadeira está firme sobre uma rocha blindada por duas inscrições com o selo divino: 1. A soberania de Deus em eleger os seus, e 2. O dever moral de santidade do crente. Ligação com o Antigo Testamento. A frase de segurança "O Senhor conhece quem lhe pertence" é uma citação direta de Números 16:5, usada por Moisés durante a rebelião de Corá para demonstrar que Deus sabe perfeitamente quem são os seus servos autênticos e quem são os rebeldes camuflados na comunidade. Versos 20 e 21. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Significado: em uma grande residência existem utensílios nobres, para banquetes, e utensílios vulgares, para o lixo ou dejetos. Na igreja visível convivem pessoas espirituais e falsos mestres. A utilidade de alguém para Deus não depende do seu talento natural, mas do seu nível de limpeza moral. Quem se afasta do erro e se purifica torna-se uma ferramenta nobre, útil nas mãos do Senhor e pronta para servir. Quarta parte. Conduta prática e o resgate dos opositores. Versículos 22-26. Verso 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Significado: Timóteo recebe uma ordem dupla de movimento. 1. Fugir correndo dos impulsos típicos da idade: orgulho, pressa, paixões sexuais, teimosia, e 2. Perseguir ativamente as virtudes espirituais, caminhando ao lado de pessoas que possuem o coração limpo. Versos 23-26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Significado: o líder não pode ser um brigão de internet ou um debatedor agressivo. O servo de Deus responde com amabilidade, didática compreensiva, apto para ensinar e paciência com os difíceis. Diante de opositores e críticos, a arma cristã é a mansidão elegante. O objetivo do confronto não é vencer a discussão, mas dar espaço para que Deus quebre o coração do oponente pelo arrependimento, libertando-o das armadilhas intelectuais e espirituais do diabo. Resumo geral. Sobre o foco e a dedicação. Uma vida de serviço a Deus assemelha-se à disciplina do soldado, foco absoluto, do atleta, respeito às regras morais, e do lavrador, trabalho persistente. 2. Embora homens santos possam sofrer prisões e perseguições, a palavra de Deus permanece livre, soberana e imparável na história. Sobre o manuseio da verdade. 1. Devemos fugir de discussões teológicas teóricas ou polêmicas vazias que não geram transformação, pois elas funcionam como uma doença que destrói a fé. 2. O compromisso do cristão é ser um trabalhador aprovado por Deus, que estuda, compreende e aplica o texto bíblico com precisão e retidão. Sobre o caráter e o trato com o próximo. O nível de utilidade de um cristão para Deus é determinado pela sua separação do pecado e pela purificação de suas motivações. 2. O erro alheio não deve ser respondido com agressividade ou ironia, mas com um ensino paciente e manso, visando a restauração e libertação espiritual da pessoa. Mensagem central. O obreiro aprovado por Deus evita distrações civis e debates inúteis, dedicando-se a manejar corretamente a verdade bíblica e a manter-se puro, corrigindo os opositores com mansidão profunda. Aplicação prática hoje. Primeira, identifique e corte os embaraços da sua vida. Avalie se existem negócios da vida civil, excesso de redes sociais, obsessão por entretenimento, ativismo político exagerado ou ganância financeira, atrapalhando o seu foco espiritual. Simplifique a sua rotina para agradar aquele que te alistou. Segunda,
Não corte caminhos na sua conduta ética. Lembre-se do atleta: não há vitória real sem respeito às regras. Não use de mentiras para se safar de problemas, não sonegue impostos, não cole nas avaliações e não use métodos desonestos no seu trabalho sob a desculpa de que os fins justificam os meios. Terceira, seja um estudante sério da Bíblia. Pare de ler as Escrituras de forma superficial ou apenas procurando versículos isolados de autoajuda. Dedique tempo para estudar os contextos, entender as doutrinas e manejar corretamente a verdade, evitando engolir heresias ou modismos gospel. Quarta, faça uma faxina no seu recipiente espiritual. Se você quer ser usado por Deus para realizar grandes coisas na sua família, no seu trabalho ou na sua igreja local, purifique-se. Abandone os hábitos secretos de pornografia, os sentimentos de inveja e a mágoa cultivada. Deus procura vasos limpos e não vasos luxuosos. Quinta, mude a sua postura nas discussões. Quando encontrar alguém criticando a sua fé, defendendo heresias ou atacando os princípios bíblicos, seja na internet ou na mesa de almoço, não responda com grosseria, deboche ou textões de ataque. Seja amável, explique a verdade com paciência e ore para que Deus abra os olhos daquela pessoa. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!